Olá, seja bem-vindo a mais um capítulo especial de sua novela mexicana. Venha acompanhar conosco todos os dias spoiler, resumos e notícias com exclusividades bem antes de ir pro ar. Está curioso para o que vem a seguir? Então vem comigo saber tudo o que acontece. Aproveita e já deixa sua opinião e seu like. E caso ainda não seja um inscrito, se inscreve já! Veja agora tudo o que vai acontecer nos próximos capítulos de Amores Verdadeiros. A mensagem do dia de hoje é: o mandamento é este, ame uns aos outros como eu amo você. Está lá em João 15:12. Nos conta também de onde você nos acompanha para que nos nossos próximos vídeos eu te mande um abraço. Os abraços de hoje vão para nossos inscritos: Alfredo Santos, Alagoas, Ana Ramos, Bahia, Patrícia Silva, lá de Carmo, Rio de Janeiro, Prazeres de Jaboatão, em Recife, Ana Nery de Crato, Ceará, Ana Oliveira de Olinda, Elaine Costa do Ceará e Laudernice Meireles, Araguari, Santa Catarina. O capítulo de hoje começa com o feliz retorno do Aguiar e da Liliana. Também tem um vovô guarda um grande segredo. A noiva de Roy arruma sua cama para chorar. Agora ela vai ter que dormir nela, diz mamãe. Como vocês estão avaliando a novela Amores Verdadeiros? Como boa, ótima ou ruim? Deixem sua opinião aqui abaixo e vamos ver quem compartilha do mesmo pensamento que você. Agora, sem mais delongas, vamos diretamente ao capítulo por completo. Liliana repete para Aguiar que ela entende que ele precisa reconstruir sua vida algum dia. Ele está orgulhoso e surpreso com a forma como o tempo passou e ela se tornou uma mulher, apesar de todas as tristezas que ela teve que passar desde a morte de sua mãe Cristina. Ele conta que vai apoiá-la, não importa o que. Ela admite que vai ser difícil vê-lo um dia se apaixonar por outra mulher. Ele está surpreso com suas palavras. Enquanto isso, Kendra, no telefone com seu parceiro trambiqueiro, continua com a derrapagem de enganar Nick com a página na internet de Guzmão falsa. Enquanto isso, Nick está discutindo com sua mãe e com Guzmão sobre eles não concordarem com seu casamento. Ela continua insultando de todas as formas. Guzmão, é claro, não fica quieto. Cuidar de você tem muitos ângulos. Nick continua então insultando na cara dele que ela escolheu Roy em vez dele. Então Vitória insiste que eles têm boas intenções, mas Nick continua a insultar. Vitória ora para que Deus a ilumine e dê a ela as células cerebrais que ela não herdou do querido papai. De volta a Kendra se importando sozinha sobre não poder usar suas joias desde que ela disse que foram todas roubadas dela. Então Nick acabou em seu quarto contando o que aconteceu com mamãe e com Guzmão agora há pouco. Eles insistem que ela não se case. Kendra neste momento perdeu o fôlego, mas se recuperou rapidamente para insistir que ela continuasse com os planos de casamento e repetindo que Guzmão era um gigolô de duas caras e faminto por dinheiro. Kendra diz a Nick que o doutor está vindo daqui a pouco para lhe dar um check-up. Vitória conta a Adriana sobre tentar convencer Nick a não se casar. Não quero que Nick siga meu exemplo, se casar com um homem sem amor. A Adriana diz que você e Guzmão fizeram a coisa certa, mas no final das contas é a passagem de Nick para o destino dela. Com um coração pesado, Vitória diz que tudo que Nick decidir agora, ela então terá que apoiar. A Adriana pula de alegria mudando de assunto quando Vitória diz que a Aguiar está voltando ao seu antigo emprego, que é como segurança dela. Vitória também diz a Adriana que ela tem sido uma ótima conselheira e até mesmo apoiando Liliana. A Adriana fica um pouco surpresa, muda de assunto. E Vitória Aguiar? Vitória, novamente com o coração pesado, diz a ela que a condição de Aguiar para retornar é que será apenas por trabalho. Seu relacionamento está no passado. A Adriana pergunta: você será capaz de colocar seus sentimentos em espera por ele? Vitória diz: pelo bem de Aguiar, terá que fazer isso. Na cozinha, Tomásia dá a Poliana e Jean-Marie a boa notícia de que Aguiar e Liliana estão voltando ao trabalho. Jean-Marie menciona que sentimentos muitas saudades e que a masculinidade e as ideias peculiares de José Aguiar deram um pouco de sal e sabor a esta casa.
Boca aberta então de Poliana, acrescenta que a notícia será como um balde de água gelada para Nelson. Tomásia cita uma frase famosa e Jean-Marie faz o sinal universal de zip, mandando ela calar a boca. Tomásia sai. Poliana diz que como Gusmão não está interessado nela ou em Lily, agora ela e Lily estão de volta sendo irmãs da mesma tristeza. Também Poliana garante a Jean-Marie que tem sorte de estar se dando bem com Stéphane. Jean-Marie então diz que já estão planejando um jantar para anunciar sua relação com a odiosa. Não perderia. Pode imaginar só o rosto da nossa odiosa? Enquanto isso, lá no escritório da Meta-Imagem, Beatriz avisa Gilda que enviarão Leonardo à terceira convocação para a audiência de divórcio. Hilda então diz que é uma boa notícia. Se ele não responder nessa terceira vez, ela pode obter a sentença de divórcio automática. Beatriz conta que mal pode esperar que tudo acabe. Ela tem medo de que Leonardo apareça no último minuto para tentar levar seu filho embora. Hilda diz que você não está sozinha em tudo isso. Salviano está te apoiando em todo o caminho. Beatriz concorda. Ela está tão feliz que Salviano se preocupa tanto com ela e o que ela mais ama. Ele está construindo um ótimo relacionamento com seu filho Guilo. De repente, Beatriz fica um pouco tonta. Hilda então adivinha que Beatriz está esperando um Salverinho. Beatriz diz que eles não cometeram um crime ainda, não enquanto ela estiver casada. Embora às vezes ela se preocupe, Salviano então possa um dia se cansar de esperar. Hilda diz de jeito nenhum. Beatriz tem medo de que seu maravilhoso relacionamento acabe. O que mal sabe Beatriz é que essa tontura aqui é sim fruto de uma gravidez. Infelizmente não é com Salviano, mas é com Leonardo. Não sei se vocês lembram, mas recentemente nos capítulos anteriores, como foram postados aqui anteriormente também, a Beatriz está grávida então do Leonardo, fruto do estupro daquele sequestro. Vitória diz a Gusmão que a intuição de sua mãe diz a ela que Roy não é o marido certo para Nick. Mas ela não sabe como impedir isso. Disse que Roy vai até eles e pergunta por que ela não quer que ele se case com Nick. Vitória recua um pouco, ela não queria ser flagrada pelo menos falando assim com seu genro. Ela diz que eles não tiveram tempo suficiente para se apaixonar. Roy a chama de mentira, então ela é honesta e diz que não é a hora certa para Nick devido à sua doença. Roy manda então Gusmão embora, não é de sua conta. Gusmão runge e se afasta, mas não antes de Vitória pedir para educadamente que ele se vá. Vitória insiste com Roy que Nick não está pronta para um passo tão importante em sua vida. Anta então Nick, Roy, a coloca no local para responder por si mesma. Nick continua mostrando seus genes de pai, confirmando que é sua decisão e ela vai se casar com Roy sim. Vitória insiste, mas não antes de dizer a ela que a decisão é dela e assim será aquela que sofrerá as consequências. Então, Vitória vai embora. Roy, muito bem-humorado, lembra Nick que hoje é a sua despedida de solteiro e solteira. Eles fazem cócegas no nariz enquanto Gusmão assiste com um coração partido. Aguiar e Lily estão do lado de fora praticando movimentos de Aikido, defesa pessoal. Enquanto isso, Candelária recebe então a Adriana, que veio visitar a Florzinha. Trouxe flores para ela, sabendo que gosta, né? Então, elas falam sobre as coincidências que a pequena Flor e sua Lúcia nasceram no mesmo dia. Candelária pergunta se Lily e Lúcia são amigas. Adriana diz que não, e dá a Candelária os detalhes do que seu pai fez com ela e Vicente naquela época. Candelária se sente cada vez menor ao ouvir a história comovente de Adriana Malvoneras. Então, ela não consegue acreditar no que Aníbal fez com sua própria filha, sangue do seu sangue. Candelária então acaba perdendo um pouco o fôlego e tem que ir embora. Que tragédia! Adriana conta que desde que voltou para o México, houve detalhes que a fizeram acreditar que sua filha poderia estar viva. Candelária continua desviando o olhar e tangarelando pela sala. Adriana diz a ela que Aníbal comprou um médico que a atendeu. Agora ela tem certeza de que Lúcia vive, mas ela não sabe nada sobre ela. Candelária pensa, meu Deus, e cai a ficha que Lúcia e Liliana são a mesma pessoa.
Adriana diz a Candelária que sente por poder confiar em Candelária, pois Florzinha falou tão bem dela, Florzinha Lily. Candelária diz que está muito sensível agora, que a história de Adriana é muito terrível. Adriana percebe que Candelária está realmente afetada por sua história. Ela está tão triste por nunca ter sido capaz de dar seu amor à filha. Diz que Aníbal é um verdadeiro monstro. Ser filha dele foi uma maldição para ela. De repente, entra Aguiar e Liliana, ainda falando sobre os movimentos de defesa pessoal. Eles finalmente notam Candelária e Adriana na sala. A Adriana dá as flores para a Lili, a Aguiar vai até Candelária e comenta que Liliana é abençoada por ter alguém tão legal quanto a Adriana por perto, na falta da sua própria mãe. Candelária apenas encara todos os morrendo de medo, como se ela estivesse em uma quarta dimensão. Na casa da mansão dos Balvaneras, Nelson ameaça e anuncia a Vitória que contou a história de seu caso a uma jornalista famosa. Todos saberão de seu verdadeiro eu agora. Aníbal chega bem a tempo para salvar os dias de Vitória. Ele ouviu tudo. Ele então avisou a Aníbal que precisa se comportar como um homem, mas não seguiu essas ordens. Agora você e eu acertaremos as contas. Nelson diz que não há como voltar agora. O jornalista está publicando um artigo. Nelson vai embora. Vitória não quer Aníbal que fique estressado com isso. Ele diz que não é grande coisa. Ele vai impedir que a imprensa a destrua. Basta um telefonema. Pensando consigo mesmo, Nelson é um tolo e estúpido. No quarto de Kendra, parece que Nelson disse a Kendra o que ele fez. Ela disse que errou ao desistir desse aviso prévio. Essa então se lembra de que Salviano disse a ela que deu o disco para Aguiar. Suas chantagens acabaram, Kendra. Kendra diz ao Nelson que certamente Aníbal deu o disco para Vitória e parece que o casal apaixonado gosta de fazer vídeos de seus encontros quentes. Certamente, eles estão mantendo os vídeos em seu ninho de amor, talvez o apartamento de Vitória onde Aguiar mora. Ela convence de que Nelson precisa ir ao apartamento e encontrar o disco. Ele diz que vai mandar Salviano fazer isso. Ela diz não, você precisa manter Salviano fora disso. Aguiar e Salviano se tornaram amigos. Nelson pergunta, você quer dizer que eu deveria fazer isso sozinho? Kendra diz que certamente Tomásia tem um conjunto de chaves. Kendra diz que você terá que entrar sorrateiramente. Você só pode fazer isso pelo fato de que a professora de piano mora no mesmo prédio. Nelson então cai nessa. No castelo de cartas de Pápia, já que esse pessoal vai perder tudo a qualquer momento, o marido dá fotos da cobertura de presente para Doris. O prédio pertence a um amigo, então mesmo que Vitória e Nelson queira vê-lo, não há problemas. Entra Roy anunciando que Vitória quase estragou tudo. Ambos os pais pulam de medo. Roy afirma ser o herói da história, dizendo que ele mesmo já apagou o fogo. Foi tão difícil. Felizmente eu sou o herói. A propósito, papai precisa de dinheiro para pagar o cheque da antro. Papai não fica feliz, mas acaba concordando, já que não é Vitória, mas Aníbal que vai desligar a tomada quando souberem de sua atual ruína financeira. Aguiar e Lily chegam na casa para uma torcida de Jean-Marie e Poliana. Poliana cumprimenta sua amigucha com um forte abraço. Aguiar e Lily estão muito gratos pela recepção. Salviano chega para se juntar à festa de boas-vindas. Aguiar diz a Vitória que ele está de volta. Salviano diz que ela está com Aníbal, mas enquanto você espera, preciso mapear para mim todos os pontos de acesso a Santa Rita. O padre generoso vem visitar Candelária. Ele a ouviu tão chateada ao telefone que veio pessoalmente verificar. Ela diz a ele que foi terrível, uma tragédia. Uma verdadeira tragédia. Ela diz que o Aníbal é muito diferente do homem que ela pensava. Ele era um hipócrita que não era só apenas casado, mas tinha família e filhas. Ele é um monstro. Por que ele tirou aquela criaturinha de sua própria filha? Por que concordei em dar para minha Cris? O padre fala para ela que você queria diminuir a dor e tristeza de sua filha. Candelária diz que ela não estava tentando ajudar apenas a Cristina, mas também aquele bebê. Ela achava que ela estava sozinha no mundo, mas isso não era verdade. Então o padre diz que você causou muita dor de um lado, mas grande felicidade do outro. Só Deus sabe por que ele faz as coisas.
pelo menos você pode ficar em paz, porque graças à sua decisão, essa criança cresceu com pais amorosos. Candelária diz: mas agora eu sei que minha neta é filha da senhorita Adriana. Essa mulher está morrendo de vontade de encontrá-la, mas fiquei em silêncio. Eu não poderia dizer a ela que minha neta é filha dela. Se eu disser a verdade, meu genro morrerá de dor. E se eu ficar quieta, causarei um grande mal a uma mãe que está desesperada para encontrar seu filho e não encontrará por minha causa. O que eu faço? O padre diz que Jesus nos ensinou que a verdade é o único caminho. Portanto, você precisa encontrar a maneira e o tempo certo para revelar esse segredo. Deixe seus pensamentos serem guiados pela moderação e piedade. Candelária diz que uma criança significava felicidade para minha filha e meu genro, que chegou aos meus braços, mas eu não sabia que felicidade significaria tristeza para uma mãe que teve seu filho tirado dela. Eu não poderia dizer a ela que minha neta é filha dela. Poliana diz a Lily que hoje é a despedida de solteiro da Caixinhos Dourado. Jean-Marie brinca que não foram convidados e que Jean-Marie e Estefânio estão juntos. Liliana fica muito feliz por Jean-Marie. Poliana continua a manchete. Kendra também está morando aqui. Tomás então conta a Liliana o porquê que foi um roubo em um apartamento. Poliana também prevê que Kendra ficará até o bebê nascer. Jean-Marie conta que ainda não sabe quem é o pai. Poliana garante que conseguirá essa informação. Tomás então resmunga que não é da sua conta. Poliana diz: bobagem, quem você acha que vai perder o sono lavando fraldas e esquentando mamadeiras? Então Jean-Marie, e se o bebê for Xiló? Bom, Florzinha e Tomás então riem disso, porque então eles fazem piada do bebê de Kendra. Enquanto isso, Vitória é muito grata ao pai por cuidar da questão jornalística. Ela não tem certeza se Nelson vai desistir. Aníbal, então, preparada para qualquer movimento de Nelson, escreva como uma ameaça ou um problema. Ele lembra a Vitória que trabalhou toda a sua vida para iluminar o sobrenome deles e não permitirá que nenhum idiota com iniciativa venha então manchá-lo. Em seus aposentos na casa da mansão Balvanera, Aguiar pergunta a Guzmán por que Kendra está morando aqui. O Nelson não tem consciência? Que cinismo! Então Guzmán só pode se preocupar em como aquela mulher pode se passar pela melhor amiga de Nick. Aguiar acredita que o que mais incomoda Gorila é que Nick insiste em se casar. Guzmán diz que ele tentou convencê-la a não se casar, até falei com Vitória. Salviano chega bem a tempo e percebe que Guzmán está apaixonado por Nicole Briz. Nick encontra-se com Lily em uma casa verde. Nick tenta então, sem jeito, dizer que sente muito pela perda da pequena Florzinha, mãe dela. Então Lily diz: não se preocupe e muito obrigada. Agora meu pai e eu estamos reconstruindo nossas vidas. Nick fica um pouco mais alegre e muda de assunto para seu casamento. Liliana diz que ouviu sobre o casamento neste fim de semana. Desejo que você seja feliz. Nick diz que sim, tem o meu homem, então vou poder então seguir em frente e você pode ficar com Gorila se quiser. Lily diz: não se preocupe, eu também tenho meu namorado. Ah, se elas soubessem que é o mesmo cara. Ele me consolou durante minha tristeza pela perda da minha mãe. Ele é muito simpático, alegre, cheio de energia e com um bom humor, fala Lily. Nick fica surpresa. Hesitante, ela pergunta a Lily se ela realmente poderia esquecer então Guzmán. Essas são as emoções dos próximos capítulos de Amores Verdadeiros. Não sai daí porque eu quero te contar ainda muito mais. Muito obrigada por sua audiência aqui em nosso canal.